Olá, 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 muchachos, muito bem-vindos à minha segunda videoaula sobre resistência dos materiais. Caso você ainda não tenha visto o meu primeiro vídeo, eu recomendo que entre no link que eu vou mostrar aqui na tela, onde eu faço a introdução das resistências dos materiais. Caso você tenha visto, eu vou começar a matéria. A matéria de hoje vai ser um breve resumo sobre figuras planas. Eu vou falar sobre área, sobre momento estático com relação ao eixo, sobre centroide ou centro de gravidade. Eu vou fazer os exercícios sobre as figuras mais básicas, que seriam um retângulo, um triângulo retângulo e um semicírculo. Depois vamos fazer um ou dois exercícios sobre figuras complexas. Antes de começar, eu gostaria de deixar bem claro que cálculo diferencial integral é um pré-requisito para a matéria de resistência dos materiais, certo? Bom, eu queria começar falando sobre o conceito de área. Você deve ter aprendido no cálculo diferencial integral que a área ela pode ser definida por uma integral do domínio de A do dA. dA seria o que? Seria a minha porção infinitesimal da área. Como assim? Vou fazer um desenho aqui, né, do meu eixo. Esse é o eixo Y e esse é o X. Aqui eu teria uma figura qualquer, representada por uma coisa abstrata. Nessa figura qualquer, se eu pegar todas as minhas partículas, ela vai dar a própria área da figura, certo? Só que se eu pegar uma parte infinitesimal de um retângulo, eu posso chamá-lo de dA. Eu acho que esse conceito ele já tem que estar bem fixo para você, senão você vai ter dificuldades de aprender. Bom, o conceito de área é o seguinte, é basicamente assim, você vai integrar todos os dAs no domínio de A, ou seja, é pegar o dA e fazer uma soma infinitesimal. Todas as partículas daqui vão dar área, é simples assim. O meu próximo tópico é sobre momento estático com relação ao eixo. O que seria? Seguinte, o momento estático ele tem a ver com a dificuldade de eu conseguir mover essa peça em relação a um certo eixo. Como assim? Seria assim, imagina que isso aqui seja a secção transversal de uma barra, que vocês já aprenderam o que é uma secção transversal no meu primeiro vídeo, e eu quero rodá-la em relação ao meu eixo X. O que influenciaria na dificuldade de girá-la em torno do eixo X? Seria o que? A distância que eu tenho das minhas partículas em relação ao eixo. Qual seria a distância do dAx? Seria um y qualquer. Aí, qual que é a sacada do momento? Seria assim, o que faz o momento estático ser maior ou menor? O que isso influencia? Quanto maior o momento estático, quer dizer que essa distância y ela é maior. E quanto mais longe eu tenho matéria, mais difícil é de rodá-lo em relação ao eixo. É bem simples de pensar isso. Imagina se isso fosse uma barra, assim, né? Aqui na ponta da barra é muito mais difícil de rodá-la do que a própria base aqui dela, que seria mais perto do eixo, certo? Isso aqui seria a minha distância do eixo X, do eixo Y, desculpa. Seria uma distância X qualquer. O meu momento estático eu vou ter sempre em relação a dois eixos ortogonais entre si. Não necessariamente o Y ele é vertical e o X horizontal. Não, eles podem estar em ângulo, sabe? Mas
sempre ortogonais entre si, porque se você depois mais para frente a gente vai ver que é importante eles serem ortogonais. O meu momento estático em relação ao eixo x, a gente vai chamar de msx. O meu momento estático ele vai ser uma integral da distância vezes a minha parte infinitesimal da área. Em que domínio? O domínio da área. O meu momento estático y, ele vai ser uma integral do x vezes o dA do A. Meu próximo tópico é sobre centro de gravidade ou baricentro. A palavra baricentro deriva do grego bare, que quer dizer peso, que designa o centro do peso. Como assim o centro do peso? Eu vou dar um exemplo. Caso você, na sua Física 1, lembra? Digamos que você tinha uma barra aqui, ó, ela está vista de lado. E você precisa pôr a força peso nessa barra, no seu DCL. Onde você põe a força peso? Não era no meio dela? Por que no meio? Nunca parou para pensar? Porque no meio é o meu centro de gravidade dessa barra. Como assim? Quer dizer assim, esse ponto da barra, que seria no meio, é onde todos os pesos das partículas dela se concentram. Não porque aqui seja mais pesado, não. Quer dizer que se você segurar exatamente nesse ponto, a barra estará equilibrada. Ela não vai tombar para cá nem para lá. Se você segurar exatamente no centro da barra, ela estará em equilíbrio. Bom, mas por que aprender isso? Por que saber onde fica o centro de gravidade? Existem milhares de respostas para essa pergunta e eu iria ficar horas aqui falando. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é válido para o momento. Depois, quando você for engenheiro e for projetar uma peça, digamos que você não vai pegar e fazer tudo isso que eu estou fazendo. Isso aqui é simplesmente para você aprender como faz. Mas quando você for projetar, ele vai ter uma tabela sobre figuras planas. Essa tabela é toda em relação ao centro de gravidade. Tudo, o momento estático, o momento de inércia, entre outros assuntos que a gente vai aprender aqui, tudo em função do centro de gravidade. Por isso é tão importante achar onde fica o centro de gravidade. Ele é muito fácil. Vamos aqui comigo. Voltando um pouquinho no momento estático, relembra comigo como era o momento estático em relação ao eixo x. Ele não era uma integral de uma distância y qualquer, vezes a porção infinitesimal da área? Então, e se a gente, em vez de pegar um y qualquer, pegasse um y especial? Que tal o yg? Se eu pegar ele, eu posso multiplicar pela área da minha secção transversal. Por que isso? Porque eu estou pegando um y onde todo o peso da minha figura se concentra. Então eu não tenho necessidade de fazer integral. Essa é a vantagem de ter o meu CG. Analogamente, o meu momento estático em relação ao eixo y é a minha área vezes o xg. Tá, mas como acha o YG e o XG? Simples, olha, só jogar parcela para cá, parcela para lá. O meu XG ele vai ser o meu MSY sobre a área. O que era MSY mesmo? Era uma integral da meu x vezes o dA com domínio de A sobre a área. O que seria essa integral aqui? Lembra que eu falei que era para pegar a distância vezes a integral da área? A gente vai fazer de algumas figuras bem elementares, onde que a gente sabe qual é a integral da área, né? Tipo assim, integral de um retângulo, como que é? Ah, é base vezes altura. Eu estou falando sobre figuras simples, mas também temos os exemplos das figuras compostas. Como seria? É só adicionar um sigma, é assim. O meu xg da figura composta, ele seria a minha somatória da minha área I
vezes o xi sobre a área I. O meu YG seria a somatória das minhas áreas vezes Y sobre o AS. Simples. Agora vamos para os exemplos. O meu primeiro exemplo será de um retângulo. Nele vamos achar o centro de gravidade, as coordenadas do centro de gravidade. Vamos lá. Aqui seria o meu eixo cartesiano, o meu x, o meu y. E o retângulo eu vou fazer ele assim. Vocês já vão entender. Tá. Qual a altura do meu triângulo? A gente está acostumado com H de 8, né? Não. Então vamos usar H. E aqui a base de base. Ok. Lembra como que era a área do retângulo? Não era a base vezes a altura? Tá, guarda isso. Qual era a primeira coisa a se pensar para fazer o CG? Lembra que usava o momento estático em relação a um eixo? Pois bem, que eixo que a gente vai começar? Vamos começar, sei lá, momento estático em relação ao x. Então vamos lá. O meu momento estático em relação ao eixo x, ele não era a minha integral de uma distância y qualquer vezes o dA com domínio do A? Então, o meu domínio do A, eu vou pegar... Lembram de como se acha a direção de integração, né? Se eu for integrar dx, eu vou pegar da esquerda para a direita. Se eu for integrar no dy, eu vou pegar de baixo para cima. Isso influencia em alguma coisa? Não, não influencia em nada. A gente pega da esquerda para a direita ou de baixo para cima? Eu vou pegar de baixo para cima. Tá. Então, como funciona a integral? A integral não era aquele negócio que você pega a sua figura, corta ela em pedaços infinitesimais, que vamos chamar de dy. Se esse tamanho é dy, qual que é esse tamanho aqui? É o próprio b. Tá. O conceito de integral é corta em infinitos pedaços dy com a largura constante e varre todos os dy até chegar no tamanho da figura. Isso influencia no meu limite de integração. Lembram disso? O que era o limite de integração? No nosso caso, a gente vai varrer em dy, né? Então, qual é o meu limite inferior do dy? Ele começa no zero, que está aqui embaixo. Então, a gente não vai varrer de baixo para cima. Qual que é o ponto mais alto aqui em cima? A gente não chamou de h, então ele vai de 0 a h. O y continua y. Agora, o meu dA. O que seria dA? Lembra aqui que eu comecei falando do A? É simplesmente pegar a minha área e derivar. Vai ser um dA vezes um B. O meu H, ele não é mais constante. Eu estou variando ele. Eu fiz uma parte infinitesimal. Qual parte? dy. Só que assim, ó. Se eu estou pegando a área toda, eu pego B constante, Y constante. Se eu estou pegando só uma partezinha da área, o meu B aqui está constante, não está? Mas o meu dy não, ele está variando infinitesimalmente. Olha ele aqui, ó. Isso é meu dA. Ó. dA. Certo? Então vai ser o Y vezes 1B
dy. Lembra como se faz essa integral? O meu y é a variável, né? Então a gente só vai mexer com ele. Como o meu b é constante, ele cai para fora e integramos só o y. Vai ficar by2 sobre 2 tomado de 0 a h. Isso me dá bh2 sobre 2. O que é isso? É o meu momento estático em relação ao eixo x. Aí, como eu achava o meu YG? Aqui, ó. O meu YG ele não era o meu momento estático em relação ao eixo x sobre a área? Então, qual que é o meu momento estático em relação ao eixo x? Olha ele aqui. Não é um BH2 sobre 2 sobre a área desse retângulo. Como que é a área? Olha ela aqui. Base vezes a altura. Aqui, vocês sabem fazer isso aqui? É só pegar, imaginar isso, vai fazer com essa pasta. Né? Vai ficar BH2 sobre 2 vezes, esse é o contrário, 1 sobre BH. O B corta com B, o ao quadrado corta com H. O meu YG vai ser H sobre 2. Olha que lindo. Analogamente, se você quiser fazer aí, você vai comprovar que o meu XG também vai dar metade, só que vai ser metade da minha base. Tá. Descobrimos onde fica o centro de gravidade de um retângulo. Você vai pegar a base, dividir no meio, e a altura dividir no meio. Esse é o meu CG. Qual a coordenada desse meu CG? A coordenada do CG vai ser igual a B sobre 2, H sobre 2. Para minha aula não ficar muito grande, eu decidi parar aqui. Eu vou continuar esse assunto na minha aula 3 sobre resistência dos materiais. Vejo você lá. Abraço.